Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu mais esta oportunidade de estarmos na casa dEle, para podermos ouvir a Tua palavra e sermos edificados. Amém, irmãos? É com grande alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor, que diz que é onde que se ordenam bênçãos para a nossa vida. Então feche teus olhos um instante. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa, poder, ó Pai, ser edificado pela Tua palavra. Que ela venha, Senhor, como uma semente, e entre ao nosso coração, na nossa mente, que ela possa, ó Pai, ser germinada, crescer, dar frutos, dar bons frutos, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor, e para que qualquer palavra que saia da minha boca seja de acordo com a Tua vontade. Assim nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e aquilo que ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos os irmãos que está na casa, nos acompanhando de maneira online, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, na quinta-feira nós estivemos aqui refletindo um pouco na palavra do Senhor sobre a importância de clamar, e na ocasião eu falava que para nós clamarmos nós precisamos realmente ter fé, porque senão nós não conseguimos clamar a Deus. Levantar um clamor para o Senhor sem ter fé não vai chegar a lugar nenhum. E mal sabia que teria a missão de hoje compartilhar com os irmãos uma palavra. Então eu fui buscar alguma questão, alguns ensinamentos nessa parte de nós termos fé. E aí gostaria assim, de irmãos, a palavra do Senhor diz lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 31, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então qual que é a diferença do povo do passado, as pessoas que foram abençoadas no passado, de homens que a Bíblia menciona do passado, com nós nos dias de hoje? Nenhuma. Enquanto homens, nenhuma. Talvez a diferença esteja na fé. Talvez a diferença esteja na maneira de praticarmos a palavra, de praticarmos aquilo que o Senhor nos ensina. Então, irmãos, que nesta noite a gente possa abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem a nos ensinar. Não importa os ensinamentos que vêm do altar, quem seja que seja ministrando a palavra, mas importa aquilo que Deus toca no teu coração através do Espírito Santo. Porque tenha certeza que quando alguém vem aqui no altar para falar, primeiro Deus fala com ele. Então nós temos o livre-arbítrio de aceitar a palavra ou não. Então que nesta noite você fique à vontade de aceitar a palavra do Senhor ou não, mas que o Espírito Santo trate a cada um de nós conforme o querer dele. Amém, irmãos? E a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 24. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. E eles, depois versículo 20, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou.
E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Amém? Até aqui. Irmãos, nós devemos estar atentos, então, àquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. E neste texto aqui de Marcos, nós veremos, através de Jesus, 5 passos para a nossa vitória. São ensinamentos que nós teremos, então, através da figueira seca. Pode guardar isso no teu coração como título: ensinamentos através da figueira seca. E é interessante que quando nós olhamos esse texto, então, aqui a partir do versículo 12, diz que no dia seguinte, quando saindo de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou, senão folhas. Então Jesus, ele não estava sozinho quando ele saiu de Betânia, ele estava ali com os seus discípulos, estava acompanhado, e ele tem fome. Então quando ele vê ali a figueira, e a figueira estava toda florida, então ele vai lá para ver se tem figo. E ele vai ali porque ele sabe que quando a figueira está florida, é porque já deu figo. Porque ali era muito comum naquela ocasião, naquela região e ali na figueira, que primeiro ela desse o figo e depois ela ficasse florida. E naquela ocasião, então, que os discípulos estão com eles estavam ali porque eles estavam sendo ensinados por Jesus a missão que eles teriam depois da morte de Cristo, que seria pregar o Evangelho. E por onde Cristo passava, Cristo deixava ensinamentos. E naquele dia não era diferente. Mas é interessante então que quando ele vê aquela figueira toda florida, ele logo corre lá para pegar os frutos e não encontra nada. E aqui, antes de nós continuarmos um pouco, eu já quero fazer uma reflexão sobre a nossa vida nos dias de hoje, de como que anda a nossa vida com Deus. Porque às vezes nós estamos todo florido, mas será que nós estamos dando figo? Será que nós estamos dando fruto? Será que nós temos realmente praticado a palavra do Senhor? Será que a maneira com que nós estamos vivendo condiz com aquilo com que nós estamos aprendendo na casa do Senhor? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e parece que é tudo bonito, tudo lindo, você está aqui, glória a Deus, amém, aleluia, mas você sai lá fora, você às vezes pratica tudo aquilo que é contrário à palavra, tudo aquilo que se ensina. Às vezes você está lá na sua casa e o exemplo que você dá lá não é de um cristão, mas às vezes é de alguém que está mais fora da igreja do que quem realmente está fora da igreja. Então é importante nós refletirmos como que anda a nossa vida, para que a gente realmente seja uma figueira frutífera, e não apenas estar florida, mas não ter fruto algum. Aleluia. Mas o texto depois continua dizendo que então quando ele vê que ali não tem fruto, ele vai e o que ele faz? E Jesus amaldiçoa. E ele amaldiçoa aquela figueira, e aí o texto diz no versículo seguinte que os seus discípulos ouviram. Porque os discípulos estavam ali observando tudo aquilo que estava sendo ensinado. E aí eu fico pensando, irmãos, lendo esse texto, como que deve ter sido a reação daqueles discípulos? Eles devem ter ficado muito intrigados com aquela questão de Jesus amaldiçoar. Assim como eu fiquei quando eu fui ter meus primeiros tempos de caminhada cristã, lendo esse texto, eu fiquei muito indignado quando eu falava, poxa, Jesus amaldiçoou uma figueira, ele não poderia abençoar, que desse fruto, que no dia seguinte desse caindo frutos lá? Por que amaldiçoar?
E os discípulos estavam ali acostumados com Jesus que fazia milagres, que fazia maravilhas, que curava, que ensinava, que fazia cego enxergar, que fazia o paralítico andar. E de repente ele se depara com um Jesus que amaldiçoou uma figueira. Mas aí nós não podemos esquecer que Jesus estava ali ensinando. E aquilo também era mais uma oportunidade de ensinar aos discípulos. E assim como é uma oportunidade para nós aprendermos nos dias de hoje, ter ensinamentos com esta lição. Como nós lemos no início, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aquilo que nós vimos no passado, nós temos que trazer para o dia de hoje, aprender, assimilar para a nossa vida e praticar. E aí, quando nós olhamos um pouco mais para frente, então, no versículo 20, dizia: eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Secou, acabou, adeus figueira. E nesta ocasião que eles veem isso, aí Pedro, um dos discípulos, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então Jesus é questionado ali. Secou, amaldiçoou. Aí é pensamento meu, tá, irmãos? Mas eu fico pensando, ele deve ter falado: poxa vida, secou, em vez de dar mais flores, dar mais frutos, como nós falamos anteriormente, vai e seca. É um susto. Mas aí eu fico pensando, quantas vezes nós nos dias de hoje questionamos a Jesus? Os discípulos questionaram. Os discípulos não pararam para pensar que tinha ensinamento naquilo. Talvez não tivesse confiado realmente o porquê que estava acontecendo aquelas coisas. Mas eles viram com os olhos naturais algo que estava acontecendo. E nós muitas vezes fazemos as mesmas coisas. Olhamos as coisas acontecerem na nossa vida, os problemas irem se tumultuando, e às vezes na área financeira, às vezes na vida familiar, às vezes na vida ministerial, enfim, mas às vezes nós vemos tantas coisas acontecendo, e nós começamos a questionar ao Senhor: por que isso comigo? Ou por que eu estou passando isso, passando aquilo? Mas nós ficamos então patinando, descrente, e esse modo incrédulo nosso, deixa às vezes, impede às vezes de Deus agir em nossa vida. E aí eu fico pensando, será que nós realmente temos confiado no Senhor? Temos agido com fé verdadeiramente? Será que nós temos realmente entregue o nosso caminho para Ele? Confiado nele? E deixado realmente que Ele faça as coisas para nós? Será? São questões que nós precisamos fazer para a nossa caminhada cristã, para que nós possamos nos fortalecer. Ei, irmãos, aqui nesse altar tem vindo muitas palavras de salvação, de vida eterna, mas nós precisamos aprender palavras que nos façam nós nos levantarmos no dia a dia, enquanto nós estamos nesse mundo. E é isso que eu quero meditar com cada um de vocês nesta noite. É não ficarmos olhando essas questões, mas é sabermos que realmente o que o Senhor tem para cada um de nós é muito maior, porque Ele faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Lá em Jeremias diz que os planos de Deus são muito maiores do que os meus, do que os seus. Os deles são maiores, e é os deles que prevalecem sobre a nossa vida, porque nós não estamos aqui para nós sermos glorificados, mas nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. E às vezes as lutas que nós passamos, irmãos, não é para a morte, mas é para a vida, assim como foi a morte de Lázaro. Não é para a morte, mas era para a glória do Senhor. E aquela figueira ali, irmãos, então era apenas mais uma ponte que Jesus usava para ter os ensinamentos de Jesus. Aquela figueira era apenas uma ponte. Assim como é a nossa vida, às vezes aquilo que nós temos passado, que nós temos enfrentado, que nós questionamos, não é para você ser envergonhado, mas é para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida, para que a vitória chegue, porque a Bíblia garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Então os problemas não são para nos envergonhar, quando nós caminhamos com o Senhor. Então a palavra diz que em tudo dai graças, glorifique o nome do Senhor, ainda que esteja passando por problemas. Mas eu vou glorificar o Senhor pelo problema. Não é dar glórias a Deus, glorificar o nome do Senhor pelo problema, mas é glorificar o Senhor, porque através do problema, o nome dele vai ser glorificado, porque ele vai te dar vitória. Você vai sair vencedor, porque ele promete isso, ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. E aí então, depois de Cristo ser questionado, é perguntado: a figueira que tu amaldiçoaste se secou, e agora? O que fazer? O que eu aprendo com isso? E Jesus, ele diz assim, a partir do versículo 22, glória a Deus. Jesus responde. Jesus não deixa ninguém sem resposta, nunca. A resposta vem, mas no tempo dele. O que há de vir virá, e não tardará. É um pouquinho de tempo, mas vai vir. E aqui o Senhor então responde para ele, e ele diz assim, só que o Senhor responde para ele, e já responde para eles, ensinando. Então Jesus diz, versículo 22, e Jesus respondendo, disse-lhes, e aí começa. E aqui eu gostaria então que você prestasse atenção, em 5 passos, bem breve, para que a gente possa ser vitorioso diante das dificuldades que a gente enfrenta. São 2 versículos pequenos, mas com ensinamentos profundos para a nossa vida, para a glória do nome do Senhor. E ele começa dizendo então, tende fé em Deus. Você tem fé em Deus? Você tem fé em Deus? Pergunte você para você mesmo. Tem fé em Deus. A nossa fé, irmãos, deve estar somente em Deus. Lá em Hebreus 11:6, nós estamos aqui na quinta, é o que está na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé nele. Só que muitos irmãos creem também em tantas outras coisas. Uns creem totalmente na igreja, no pregador, ou se não for aquele pregador lá, eu não vou. Se não for aquela igreja lá, eu não vou. E se não for naquela igreja que tem um povão lá, também não vou. A palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu se faço presente. A quem está aqui conosco, a quem nos ouve, nos acompanha de casa, a placa, irmãos, da igreja, se fosse tão importante, ela ficava dentro da igreja, não ficava fora. Mas precisa ter, por questões legais do homem. Mas o importante é nós estarmos com Cristo Jesus, é nós darmos importância à palavra dele, darmos importância aos ensinamentos que ele permite que as pessoas sejam usadas para trazer até nós. Então é crer em Deus, não em outras coisas, é crer totalmente no Senhor. Tem tanta gente que crê até em coisas de barro, de madeira. Não estamos aqui questionando crença, irmãos, mas a palavra do Senhor diz assim, lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. A palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, e nós devemos realmente agir como se nós tivéssemos as bênçãos acontecendo, que é o que Hebreus ensina em 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não são como se já fossem. Então é você já viver como as coisas estivessem acontecendo efetivamente na nossa vida. Então é nós temos, primeiro ponto, fé em Deus, que é o que Cristo fala aqui. Mas ele para aqui
Ter fé em Deus, simplesmente ter fé? Não, ele continua. Ele fala no segundo ponto: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Então ele fala para os discípulos assim: ter fé, e qualquer um, está falando para ele, é o que está na palavra, sim ou não, irmãos? E vos digo que qualquer, então serviu para qualquer um dos discípulos, para qualquer um daqueles que ouvisse a palavra do Senhor, e serve nos dias de hoje para cada um de nós, porque passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não serve, não passa. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para quem pega a palavra e faz ela agir, pratica a palavra de Deus. Então ele dá esse segundo ensinamento para aquele que disser ao monte. Então o segundo passo para nós é dizer ao monte, falar ao monte. Mas que monte é esse? Monte, irmãos, é o seu pedido, é o seu problema, é a sua dificuldade. Qual que é a área que você precisa? Qual que é a área que você precisa? É a enfermidade? Esse é o seu monte. É profissional? Esse é o seu monte. É algum problema na família? Esse é o seu monte. É desemprego? Esse é o seu monte. É problema financeiro? Esse é o seu monte. Não importa. É um monte. Às vezes o monte, irmãos, pode ser barreiras para os planos. Porque às vezes, falei aqui na quinta-feira, que às vezes a gente pensa que só vai chegar no Senhor e apresentar problemas. Mas não é isso. Eu chego diante do Senhor também e apresentar nossos planos, nossos desejos, o que está no nosso coração. São montes. Mas apresentar na mão do Senhor. Então nós temos que falar para o problema. Falar para o monte. Ele diz aqui, nós temos que e qualquer que disser a este monte. Então qualquer um de nós que falarmos ao monte, a palavra de Deus, através do nome de Jesus, vai agir. Amém? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se não entender, nós voltamos tudo de novo, irmãos. Mas então tem esse passo: ter fé em Deus e dizer ao monte, falar ao monte, declarar. Aqui, quando nós fazemos isso, nós estamos agindo usando uma das armaduras do cristão que ensina lá em Efésios, que é a palavra, que é representada pela espada, que é a única palavra, que é a única armadura ofensiva. As demais são todas defensivas, mas essa é ofensiva. Quando você tem um problema, você não foge dele, mas você ataca, você vai diante dele. Então nos dias de hoje, se nós temos um problema, nós temos que chegar no monte, chegar nesse problema e declarar a palavra de Deus. É a minha palavra? Não. É da pastora? Não. É do outro pastor? Não. De quem que é? É a palavra do Senhor, que está na Bíblia Sagrada, usando o nome de Jesus, porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, chegar diante dos problemas, declarar a palavra, dizer, usando aquilo que nós somos ensinados, que está na Bíblia, em nome de Jesus. Olha que autoridade que a Bíblia nos dá, que Jesus deixa a cada um de nós. Isso é importante, isso é fundamental. Sabe o que acontece quando nós agimos assim? Diga assim para o seu irmão: sofremos menos. Diga para ele, meu, sofremos menos. Sabe por quê, irmãos? Diga assim: porque eu estou praticando a palavra de Deus. Pede e ser-vos dado, bate e vai se abrir. É a palavra que diz, irmãos. O Senhor tem bênçãos para você. Ele é o Deus das causas impossíveis. É o Deus dono do ouro e da prata. A palavra diz que é Ele que vai à frente abrindo portas. Diz que a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha também ninguém abre, porque a que Ele fecha é para que o inimigo não te alcance, para te prejudicar. Aleluia. E o Senhor não para aqui. Ele tinha ensinamento. Diga para o teu irmão assim: Ele tinha ensinamento. E tem nos dias de hoje para nós. Isso é precioso. É precioso quando o Senhor fala, nos ensinando, para que a gente, que nem o pastor Tiago falou aqui, nós precisamos pegar a palavra e sair daqui, ter cultuado a Ele, ir para a porta da igreja para fora e praticar.
Nós precisamos estar ansiosos para praticar a palavra do Senhor da porta da igreja para fora. Não é ouvir a palavra e guardar e simplesmente ficar ali. Mas diante dos problemas, praticar. É por isso que nós aprendemos. É por isso que nós caminhamos com o Senhor. Ele não quer nos humilhar, não quer nos envergonhar. As dificuldades não são para nos abater, mas para nos levantar. Que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É claro que a fé é importante, irmãos. Nós falamos, tem de fé em Deus. Sem fé não faz nada. Mas se nós tivermos fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Senhor, eu tenho fé, eu tenho. Aí vem o problema lá, você fica lá. A palavra diz lá em Isaías, toda enfermidade foi levada na cruz do Calvário. Pelas pisaduras nós somos sarados. É claro, irmão, que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus, se estiver nos planos dele. Os nossos planos, a nossa vida tem que estar alinhado com os planos de Deus. E aquilo que nós pedimos ao Senhor deve ser para glorificar o nome dele e não glorificar a nós, porque senão as coisas não acontecem. Mas é claro que é importante nós termos fé e agir, porque se a gente não agir, nada vai acontecer. Aleluia. Irmãos, Deus é perfeito? Sim ou não? E eu creio que sim. Não é verdade? Deus, quando criou os céus e a terra e tudo que nele há, Deus é Deus. Ele não podia só pensar que haja luz, só pensar e haver luz. Para não ficar na minha palavra, lá em Gênesis, não precisa abrir, viu, irmão? Lá em Gênesis, criação do céu e da terra e tudo que neles contém. Quando que Deus quis que houvesse luz, ele disse assim, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E disse Deus, ajuntem-se as águas. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então o que a palavra fala? O que a palavra nos ensina? Deus está dizendo, Deus falou e chamou a existência. Então, nós temos essa liberdade, quando Jesus fala, que você pode dizer, nós temos desde o início dos tempos, isso, essa fórmula. Então, se para nós enfrentarmos o problema, é chegar diante dele, cara a cara, em nome de Jesus, usando a palavra do Senhor, e dizer, para que o nome dele seja glorificado, você seja vitorioso, e você vença o mal, vença as lutas, vença a batalha, porque é isso que Deus tem, é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, assim como Deus fez, usou esses princípios, é o mesmo princípio que nós estamos usando hoje, que nós estamos falando que nós devemos usar. Amém? E parou aqui? Não. Tem de fé. Fale ao monte. E continua. Dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar em seu coração. E não duvidar em seu coração. Essa é uma das chaves. Não duvidar. Pode ter fé, pode falar para o monte, mas deixou entrar a dúvida, você está contradizendo tudo aquilo que você agiu. Você está contradizendo os princípios da fé e de você ter declarado. Quando você diz alguma coisa lá para o problema, você declara a palavra do Senhor, em nome de Jesus, e você terminou de enfrentar aquele problema, você duvida, você está dizendo lá no seu íntimo que
que você não acredita que vai acontecer. E sabe o que vai acontecer daí? Pode esquecer tudo que você determinou. Não serviu para nada. É igual quando nós oramos de boca para fora. Quando nós oramos para o Senhor, só com parte do nosso coração, porque a palavra diz que nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração. Então, quando você busca de qualquer maneira, aleatoriamente, sua oração não passa do teto. E é verdade. Nós precisamos caminhar com o Senhor, estar na casa dEle e aprender da palavra dEle. E saber que nós não estamos aqui para perder tempo. Porque quando nós perdemos tempo, nós envergonhamos o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não praticamos aquilo que aprendemos. E fazemos às vezes tudo errado. É importante nós estarmos na casa do Senhor e realmente temos a certeza, a convicção de que nós seremos vencedores diante de qualquer problema e adversidade que possa entrar na nossa vida. Amém? Duvidar no coração é uma declaração interior, irmãos, de que nós não cremos naquilo que nós falamos. Então não duvida, não duvida. Lá em Tiago 1,6 diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançado de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, a dúvida é algo que nós precisamos deixar de lado, declarar e ficar em paz, tranquilo, de que vai ser feito aquilo que nós falamos. E continua depois dizendo, mas crer que o próximo passo, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. O crer é exatamente uma consequência de você não duvidar. Só que é óbvio que quando você não duvida, você está crendo. Mas esse sentido de nós aprendemos aqui que crer naquilo que se diz, é nós já sairmos após o nosso pedido, não duvidando, mas já dando glória a Deus da nossa vitória. Como diz lá em Filipenses, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes apresenta diante de Deus as vossas petições, em ação de em súplica, em orações, em ação de graças. Quando Ele nos ensina aquilo, Ele já está falando, vai lá, apresenta para Deus, não fique ansioso, apresenta para Deus, e já sai dando glória a Deus, já sai glorificando o nome do Senhor, sabendo que a sua vitória é certa. Então é não duvidar, que é o passo anterior, e crer que vai acontecer, crer que vai realmente materializar na nossa vida aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor, desde que realmente esteja de acordo com a sua vontade. Nós devemos sempre, nas nossas orações, nesse nosso canal que temos com o Senhor, apresentar para Ele e dizer, Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Porque se não fosse assim, irmãos, tudo conforme a vontade de Deus, ninguém morreria, ninguém ficaria doente, ninguém teria problema, porque nenhum de nós quer passar por nenhum problema. Só que nós já falamos, tem problemas que se passa, que é para crescimento. Todos nós temos um tempo nesta terra. Nós devemos sim interceder, porque a palavra fala que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, e é verdade. Então nós temos esse dever de orar, de interceder, mas nunca esquecer que o que deve se prevalecer sobre a nossa vida é a vontade de Deus. Aleluia. Amém? E por último, irmãos, nós temos aqui daí, mas crer que se fará aquilo que diz, e tudo que disser será feito. E tudo que disser será feito. Lá em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Esse quinto passo aqui não pertence a cada um de nós. Esse quinto passo aqui é só realmente aquela palavrinha, esperar. Quando nós temos fé, vamos ao monte, vamos ao problema, apresentamos os problemas ao Senhor, declaramos, enfrentamos o problema com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós não duvidamos, nós cremos que realmente vai acontecer e nós esperamos, irmãos, é aguardar, sabendo que o Senhor vai estar agindo,
sabendo que na hora certa Ele vai responder, sabendo que no momento certo, aquilo que está atrapalhado vai ser consertado, aquilo que está torto, todo caminho tortuoso se endireitará. Passo. Não é nós fazemos tudo como agora, já é agora, é hoje. Chegou a minha. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Ele sabe o quanto nós estamos preparados para receber as bênçãos. Porque às vezes as bênçãos não vêm na hora que nós queremos, para evitar que a gente mesmo vire as costas para Ele. Às vezes a resposta não vem no momento que a gente quer, porque tem tantas outras coisinhas ali para serem arrumadas, serem ajeitadas, serem aplanadas, para que quando a nossa vitória venha, ela não venha para ser de uma maneira passageira, mas ela venha para realmente você sair dando glórias e o nome do Senhor ser glorificado. Oh, aleluia. Ter fé em Deus, falar ao monte, não duvidar e esperar. Esperar é difícil, irmãos. Ora, entrega, confia e espera. O esperar faz parte. A coisa tem que ter uma maturação natural. As coisas de Deus não são diferentes. Deus é perfeito. Deus não entrega bênçãos pela metade. Quando Ele faz por completo na nossa vida. E o versículo 24 diz: Por isso, eu vos digo, que tudo, repita comigo, tudo. Jesus está falando para quem? Para os seus discípulos. E Ele começa antes dizendo aqui, qualquer que disser. Então Ele está falando para os discípulos, mas não são só para Ele. Diga assim, serve para mim. Diga para o teu irmão, serve para você. Você crê nisso, irmãos? É a palavra de Deus que diz: por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? E confiar, orar, que é o único canal que nos liga ao Senhor. Seguir os passos para que a gente receba as nossas bênçãos. Ter ousadia de chegar na presença do Senhor e reivindicar as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Ter ousadia de chegar na presença do Senhor e apresentar os nossos problemas, sabendo que Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, pelo que os nossos pecados fossem perdoados, e ter a convicção de que Ele veio nesse mundo para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância, irmãos, é em todas as áreas. Aqui não está falando que aquilo que você pede você recebe na área financeira, na área material. Ele não está falando isso. Mas isso também serve nessas áreas. Aqui são ensinamentos que Ele deixa para os discípulos, que servem para nós nos dias de hoje. Em todas as áreas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa posição, irmãos, como filhos de Deus, é muito privilegiada. A nossa posição como filhos de Deus é privilegiada. Porque Cristo, Ele fala assim: aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz e obras maiores. Então nós temos o privilégio de, se caminharmos realmente com o Senhor, agimos segundo a vontade dEle,
não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas andarmos de uma maneira reta, se praticarmos a sua palavra, pode ter certeza que nós vamos sofrer muito menos. Muito menos. Só que a nossa responsabilidade é grande, irmãos. A nossa responsabilidade, quando eu digo nossa, é de cada um de nós que caminhamos com o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Se o Senhor ensina, pratique. Se o Senhor te mostra uma direção, siga a direção. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, através da palavra do Senhor. Conhecer a verdade, Jesus Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós conhecemos essa verdade, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos encoraja a enfrentar os problemas. Nós não fugimos do inimigo, porque nós sabemos que nós temos ali um Deus que combate por cada um de nós. E os planos do Senhor são grandes. O que Deus tem para cada um de nós é muito grande. A palavra diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então você desfruta do melhor nesta terra e vai preparando uma vida melhor para você viver melhor ainda na eternidade, na vida eterna com o Senhor. Mas Ele quer que a gente passe uma vida aqui, uma vida farta, abundante, feliz em todas as áreas. Ainda que a gente passe por perrengue, ainda que passe por problema, a palavra diz que nesse mundo tereis aflições. Ela nunca nos mentiu, ela nunca escondeu isso de nós, ela nunca falou que a gente seria imune de qualquer problema, não. Só que a palavra do Senhor está aqui para ser declarada, para você ter ousadia de enfrentar o problema em nome de Jesus. Toma posse das bênçãos do Senhor, reivindica o que o Senhor tem. Não seja como aquela figueira que vivia só, estava lá de aparência, só florida, não tinha fruto nenhum. Mas seja você, a sua vida seja florida e dê frutos, tenha bons frutos. Onde você passar, seja como uma figueira que faça sombra, que alimente. Seja nesse mundo aqui o sal da terra. Seja luz. Onde você passar, dê um exemplo, tenha um caráter cristão, para que nós possamos desfrutar o melhor dessa terra, para que a gente possa ser abençoado. Feche teus olhos. Então, quando você lembrar dessa figueira seca, não lembre mais de uma figueira que Jesus amaldiçoou, mas lembra, não, aquela figueira seca é ensinamento. Aquela figueira seca veio me renovar. Aquela figueira seca trouxe vida na minha vida, trouxe luz para a minha vida. Aproveite esse momento e vá conversando com o Senhor, vá orando para Ele, vá apresentando a Ele os seus problemas, as suas lutas. Vá dizer: você tem liberdade, você tem autoridade no nome de Jesus para fazer isso. O Senhor quer escrever uma nova história em nossas vidas a cada momento. Ele sempre nos dá uma oportunidade, mas depende de nós. É como nós vamos agir com a nossa fé, que o resultado virá. Aleluia. Sim.
Aleluia. Vai declarando que você crê no Senhor. Se alguma dúvida surgir no seu coração, tira do lado a dúvida. Aleluia, aleluia. Irmãos, nesse momento, enquanto nós vamos louvando aqui, bem baixinho, eu quero que você aproveite esse momento com seus olhos fechados. Não importa com quem está do seu lado. Não importa com quem está do seu lado. Não importa se tem um homem, tem uma mulher do lado direito, do lado esquerdo, mas nesse momento você vai declarar para Deus, apresentando a Ele o seu problema. E aí, se é no nome de Jesus que nós temos autoridade, você vai falar em nome de Jesus, esse poderoso nome que nos dá autoridade. E é nesse nome que você vai falar aquilo que você repreende. Se é uma enfermidade, você vai apresentar essa enfermidade diante do Senhor, mas repreendendo que o diabo não tem autoridade para agir na tua vida. Nós vimos nessa noite que nós é que devemos dizer ao monte, nós é que devemos chegar e apresentar, encarar os nossos problemas de frente, declarando a palavra. Então, em nome de Jesus, nós determinamos, ó Pai, que toda enfermidade caia por terra, do alto da cabeça para todos os pés. Nós determinamos que em nome de Jesus o diabo bate em retirada, que toda escassez, toda miséria bata em retirada em nome de Jesus, que toda incredulidade na palavra do Senhor caia por terra, que toda briga familiar caia por terra, todo vício caia por terra, tudo aquilo, ó Pai, que não convém de Ti, em nome de Jesus, nós declaramos, sai para nunca mais voltar em nome de Jesus. Oh Pai Celestial, nós cremos em Ti, ó Pai, nós cremos que o Senhor tem milagre, cremos que o Senhor tem melhor. Vai declarando a Ele. Seu povo declarando quanto que crê em Ti, Senhor. E nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor está nesta noite através do Teu Espírito Santo visitando a cada um. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a ser uma figueira, ó Pai, tão florida e cheia de frutos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ter ousadia de praticar a Tua palavra, de declarar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar confiantes em Ti, Senhor, que nós possamos, Senhor, chegar diante de Ti, levantar um alto clamor, sem ter mácula que impeça disso. Podemos, ó Pai, apresentar os nossos pedidos e já sair dando glória ao Pai, porque nós sabemos que o justo ele vive pelo que ele crê e não pelo que ele vê. Então nós caminhamos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é que disse que nós somos mais que vencedores. E é por isso, ó Pai, que nós, mais uma vez, nós vamos declarar com toda a força que nós temos, que nós cremos em Ti, que nós cremos que o Senhor é vivo e reina entre nós, e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Não foi à toa que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Então declare a Ele que você crê no momento, que Ele tem o melhor para você.
Aleluia. Pode ser.